Boa noite, igreja mais bonita da Santa Branca. Paz seja com todos, amém? Amém. Olha para esse irmão lindo, bonito, cheiroso que está do teu lado aí. Diga assim para ele: que bom que você veio aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Estou contente de estar ministrando a palavra nessa noite. Contente que mais uma vez está aqui. E eu creio que Deus tem uma mensagem para o meu e para o seu coração. Quantos creem nisso, amém? Amém. Graças a Deus. Vamos orar? Quero orar e quero que você acompanhe comigo. Deus colocou uma palavra muito gostosa no meu coração. Eu quero poder compartilhar com vocês nessa noite. Estenda a sua mão para cá. Irmão, me peça para que Deus nessa noite fale aquilo que você precisa ouvir. Aleluia! O que é que você precisa ouvir nessa noite? Aleluia! Eu não estou perguntando aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. É aquela ferida que você não quer tocar. Peça para Deus curar essa ferida nessa noite. Essa dificuldade que você tem passado, essa situação de contrito, essa situação terrível que você tem enfrentado. Peça para Deus nessa noite: Deus, entra com a tua providência. Estenda sua mão para cá, igreja. Altíssimo Deus, soberano Pai, Senhor Deus e Pai de toda majestade, Senhor, a Ti, Senhor, nesta hora eu clamo, Senhor, e eu clamo, Pai, para que o Senhor nesta noite abra o céu sobre esta igreja, Pai, e fale o nosso coração. Deus, mais uma vez, Senhor, eu suplico, Pai, que eu, Pascal, me esconda atrás da Sua palavra, e que a Sua palavra seja referência para as nossas vidas nesta noite. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço que todo espírito do mal, toda seta maligna caia por terra em nome de Jesus Cristo. E Senhor, que o Senhor alcance o coração da tua igreja, alcance o coração da tua noiva, que o Senhor renove o teu povo neste lugar, papai, e que cada um aqui, Senhor, seja verdadeiramente abençoado com o teu Espírito Santo. Se você veio para adorá-lo, se você veio para exaltá-lo, eu quero convidar você a dar o maior glória a Deus que você já deu na sua vida. Você fazer barulho para o Senhor Jesus, aplauda Ele, exalte, diga: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu quero te dar presença, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, Senhor, eu quero me entregar mais para ti, Senhor. Oh, e que a das pedras cantarás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Graças a Deus. Abra sua Bíblia na carta de Tiago, aleluia. No finalzinho da Bíblia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Carta de Tiago, logo após a carta aos Hebreus, aleluia. Eu quero que você acompanhe comigo nessa noite uma palavra para o meu e para o teu coração. Aleluia. Carta São Tiago, aleluia. Capítulo 1. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém. Graças a Deus. Se alguém não achou, diga misericórdia. Que bênção, ó, entramos em férias na escola bíblica, os irmãos estão. Graças a Deus. Carta de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança ao seu rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante
em todos os seus caminhos. Amém? Feche sua Bíblia, se assente glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Dá glória para Jesus, igreja. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Quando eu orava ao Senhor, eu pedi a direção para que Deus me desse um versículo, um tema para esta noite. E como sempre, de costume, eu sempre pedi para Deus, não uma palavra avivada, não uma palavra de que o fogo descesse somente, não. Ultimamente eu tenho clamado nos montes, tenho clamado nas madrugadas em oração, é quebrantamento de coração, para que possa acontecer o verdadeiro avivamento que nós tantos esperamos. Preste atenção aqui. Para que possa acontecer o avivamento que nós tanto pedimos para Deus, é necessário primeiramente ter arrependimento em nossas vidas. Arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados, convertemos dos nossos maus caminhos, e assim o Senhor então faz a sua parte com o avivamento. Quando eu orava a Deus, eu falei: Deus, eu preciso de uma palavra, Senhor. Deus tratou algo comigo durante essa semana inteira. Deus falou ao meu coração durante essa semana inteira, aleluia. Então eu sei que aquilo que Deus trouxe para nós nessa noite é algo da parte de Deus. Aleluia. E o tema que Deus colocou no meu coração para estar ministrando nessa noite é o vale da indecisão. Repita comigo, as mulheres: o vale da indecisão. Os homens: o vale da indecisão. Para toda a igreja abençoada, o vale da indecisão. Todos passam pelo vale da indecisão. Grandes homens de Deus passaram pelo vale da indecisão. Talvez nessa noite você entrou aqui nessa igreja bonita, linda, maravilhosa, com o seu corpo presente, mas o seu espírito está dentro do vale, o vale da indecisão. Como assim, pastor? Aonde você quer chegar com isso? Foi aquilo que nós acabamos de ler. O homem de coração dobre é inconstante em seus caminhos, em todos os seus caminhos. O homem que não tem certeza daquilo que ele quer para a vida dele, o homem que está em dúvida. Quando a Bíblia fala o homem nesse sentido aqui, está falando da pessoa. A pessoa que não tem certeza e convicção daquilo que ela quer para ela, que é inconstante, ela será assim em todos os seus caminhos. Ou seja, ela nunca alcançará o seu objetivo. Ela nunca alcançará aquilo que ela determinou para a sua vida. Todos nós que estamos aqui nessa noite, homens e mulheres, jovens, moças, rapazes, senhores e senhoras, independente da idade, independente da posição, da postura, do ministério, se você tem cargo, se você não tem, se você é obreiro dessa igreja, se você não é, se você é um simples visitante que está nos visitando pela primeira vez, que está me ouvindo dizer, eu tenho algo a lhe dizer. Todos nós estamos sujeitos a passar por esse vale. Todos nós estamos sujeitos a passar por dificuldades e situações complicadas na nossa vida. Não precisa ser crente, não precisa ser católico, macumbeiro, é todos. Todos nós estamos sujeitos aqui. Agora depende com quem é que você determina passar pelo vale. Aí depende com quem você escolhe caminhar dentro do vale. Porque nós bem conhecemos lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E mais à frente diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua esquerda, mas tu não serás atingido. Então, meu irmão, eu não sei qual vale você tem passado para começar essa mensagem nessa noite. Mas uma coisa eu tenho certeza: se você estiver com Jesus, possa ser a dificuldade que for, você vai chegar até o fim, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz assim: porque aquele que persevera até o fim, este será salvo. E Deus colocou em meu coração algumas características de tais pessoas que provavelmente estão passando por esse vale da indecisão. Eu quero que você acompanhe comigo. E talvez ao longo dessa ministração, dessa mensagem,
você vai começar a enxergar algumas coisas na sua vida. Talvez, aleluia, Aleluia. e talvez ao longo dessa ministração você vai começar a falar assim: puxa vida, minha vida está sendo falada naquele altar. E a primeira característica de quem está passando pelo vale da indecisão, de quem acaba por entrar no vale da indecisão, a primeira coisa que vem ao seu coração, a primeira coisa que vem à sua mente, é que Deus não me ama mais. Parece que Deus me esqueceu. Atitudes como essa, o Espírito de Deus está falando nesse lugar. Atitudes como essa de começar a falar para si mesmo, não para o teu irmão que está à direita, não para o seu irmão que está à esquerda, não para o irmão que está à frente, para trás, para a sua casa, não. Mas você diz para você mesmo: puxa vida, eu acho que Deus me esqueceu. Eu acho que Deus não me ama mais, porque eu cometi talvez um erro tamanho. Eu talvez cometi um pecado tão grande, mas tão horrível, que talvez Deus olhe para mim e Deus não quer mais me perdoar. Satanás, ele tem uma forma de trabalhar com quem está passando o vale da indecisão. Ele aproveita esse momento em que a pessoa está passando por essa dificuldade e começa a apontar para essa pessoa. E sabe o que começa a vir à mente dessa pessoa e as setas que ele começa a lançar? Ouça aí. Olha, Satanás no ouvido dizendo assim: ó, nem peça perdão para Deus. Sabe por quê? Porque amanhã você vai pecar de novo. Olha, viu? Não vai na igreja mais não, porque você está pecando tanto que Deus não quer mais compromisso com você. Satanás tem dito no coração e no ouvido de muitos aqui, jovens: olha, não vai mais na igreja não, não vai mais naquela igreja não, você não tem mais jeito, não tem mais jeito para a sua vida, não tem mais jeito para a sua história. Olha, a sua vida chegou no ponto final, você não tem nem moral mais para os irmãos da igreja. Oh Deus! Talvez você tenha colocado no seu coração e fale: puxa vida, é verdade tudo isso. Eu pequei mesmo. Talvez no seu coração você disse: puxa vida, é verdade. Acho que Deus não me quer mais, Deus não me merece. Irmãos, eu passei por isso uma vez na minha vida. E a coisa mais terrível que tem é ser acusado por Satanás. A coisa mais horrível que tem é ser pressionado pelo diabo. Eu me lembro no início da minha conversão, logo no comecinho. Eu me lembro quando eu usava drogas ainda. Porque às vezes eu vinha para a igreja e me drogava lá no mundo. E Satanás falava: assim, não tem mais jeito para você. Olha, passa a bola para outro. Só que eu quero dizer para você algo nessa noite, igreja do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz lá na carta de 1 João, no capítulo 1, aleluia: filhinhos, não pequeis, filhinhos, mas se porventura tu pecares, existe um advogado, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, e ele está disposto a comprar a tua briga e lutar com você até o fim, aleluia. Ei, meu irmão, Satanás tem tentado enganar corações de muita gente, aleluia, dizendo: você não pode mais, você não é capaz, você não vai mais conseguir, você é um pecador, você é um falho. Ei, irmão, quero te dizer nessa noite: o amor de Deus pela sua vida é incondicional, é sem limite, é sem tamanho, é sem proporção. A carta do Senhor, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, meu irmão, eu quero te lembrar nessa noite, aleluia, que o Senhor Jesus Cristo te ama tanto, que Ele colocou uma cruz nos ombros dele, e Ele falou: eu vou até o fim, não importa se ele pecou, não importa se ele falhou, eu vou até o fim. A primeira coisa que eu quero te lembrar nessa noite, igreja do Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que eu vim lembrar para você que está aqui, talvez passando pelo vale da indecisão, talvez sendo acusado pelo diabo, falando: você não vai conseguir
mais. Jesus te ama e Ele tem um plano para fazer na sua vida. Não desista dos planos de Deus para a sua vida. Aleluia. É por isso que eu amo a Bíblia. Lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 16, sabe o que a palavra de Deus diz? Ouça essa aí, capeta. Aleluia. Um justo, ele pode cair 7 vezes, mas o Senhor o coloca de pé todas as vezes. Todas as vezes. O Senhor vai te colocar de pé de novo. O Senhor vai surpreender o mundo. Não importa o que você fez, não importa nada. Abra sua Bíblia. Carta aos Romanos, capítulo 8. Carta aos Romanos. O Espírito de Deus começa a passear nessa igreja. Deus, Espírito Santo, eu não posso, mas tu podes. Ah, Senhor, é o teu Espírito que opera nessa noite, Deus. É o teu Espírito que toma a direção nessa noite, amado. Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 8. E eu quero que você possa acompanhar comigo a partir do versículo 31, aleluia. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, está fraco. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem negou o seu próprio filho, poupou antes e o entregou por todos nós, como não nos dará a ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem te justifica. Quem te condenará? Porque é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Não, como está escrito: por amor de ti somos entregues todos os dias à morte, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Por isso eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os céus, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem o pecado, nem a falha, nada pode te separar do amor de Cristo. Você conseguiu entender, irmão? Nada pode te separar do amor de Cristo. Talvez você entrou aqui nessa noite, raço que é desta hora, dizendo: eu acho que não dá mais para mim. Eu não tenho mais forças, tem que correr mais que não dá para mim, história acabou. Você jovem, Deus colocou, ai, que anasto, lefaste. Você jovem que está aqui nessa noite, que tem passado por uma dificuldade na sua área sentimental, emocional, você que tem passado uma dificuldade grande na sua vida, dizendo: poxa, meu mundo acabou, eu estou sem chão, eu estou desistindo de vir para a igreja, eu não tenho mais força para vir para a igreja, Satanás deu na minha cara, Satanás preparou uma armadilha e eu caí sem querer, eu fiz algo que eu não queria fazer. Ei, meu irmão, quero te dizer nessa noite que o Cordeiro vivo que desceu do céu está aqui para perdoar os teus pecados, para pagar os seus pecados, e Ele vai te deixar com vestes brancas nesta noite. Aleluia. A segunda característica de quem se encontra no vale da indecisão. Primeira, ela acha que Deus esqueceu dela. A segunda característica, ela vive uma vida sem objetivos e sem metas. Ela perdeu o foco. Deus me mostra assim, Deus. A gente nessa noite aqui, que tem andado, tem um precipício enorme na sua frente, você tem estado cego com seus olhos. Talvez achando que aquele caminho que você está seguindo é caminho bom, mas um precipício te espera na frente. Deus tem mostrado isso para mim. Satanás tem tirado o foco de muitas pessoas aqui nesta noite.
Muitas pessoas têm mudado seu foco. Tem trocado as coisas do mundo, tem que falar. Tem trocado as coisas da carne, do mundo, pela vida eterna que Deus prometeu para você. Tem trocado a promessa de Deus de uma vida eterna na sua presença. Você lembra, jovem, qual é o seu nome? E talvez você nem está mais se reconhecendo nessa noite. Você perdeu o foco. As suas atitudes, talvez agora, ainda que você talvez frequente a igreja, aleluia, já não são mais atitudes, oh Espírito de Deus, que agradam ao Pai. E o pior de tudo é que você sabe disso, e você tem tentado se libertar e não consegue. Talvez você tenha tentado, e a cor é fácil. E Satanás disse no teu ouvido assim, talvez, olha, eu não te falei, você não ia conseguir. Eu não te falei que você ia cair de novo, charadas, fuiquianadas. Eu não te falei que você ia jogar a bandeira de novo e você não ia conseguir. Mas o Espírito de Deus, quando Ele avisa, sabe por quê, meu irmão? É porque Ele ama. Quando o Espírito de Deus manda um recado para a igreja, é porque Ele quer transformar a igreja. Como a palavra que eu preguei semana passada, meu irmão, às vezes encontram períodos em nossas vidas que Deus tem que pegar o vaso e tem que começar a amassar o vaso. Ah, mas dói quando Deus amassa o vaso, machuca quando Deus amassa o vaso, mas quando Deus amassa o vaso, é porque Ele quer fazer um vaso novo, Ele quer fazer um vaso para a honra, Ele quer fazer um vaso para a glória dele. Outra característica de quem está passando pelo vale da indecisão: tamanha é a sua cegueira, ou tamanhas são as dificuldades que estão ao seu redor, que a melhor maneira, preste atenção aqui, de lutar contra os problemas, na verdade, é fugir deles. E os problemas têm vindo em sua direção, e você, em vez de enfrentá-los, você tem dado as costas e fugido. Foi o salmista Davi quem disse: ah, quem me deras, se eu pudesse ganhar asas como a pomba, e para um lugar bem longe, bem tranquilo. Mas não é isso que Deus quer para você. Deus não quer que você fuja dos seus problemas. Deus não quer que você fuja dos seus problemas. Não é assim que você vai resolver as dificuldades da sua vida. Não é fugindo para uma outra igreja, preste atenção aqui. Não é fugindo para uma outra cidade, curado e açuíque, não é se escondendo na sua casa dizendo eu não vou mais na igreja. Não, é aqui, ainda que doa, ainda que esteja ferindo, meu irmão, Deus está tratando, Deus está curando, Deus está restaurando, Deus está fazendo uma nova obra. Eu me lembro, ainda moço, conheci a minha noiva Bruna. Estava lá naquele dia, na Fábra, e lá nós nos conhecemos. Aquele dia, eu havia tomado êxtase, estava vivendo uma vida dissoluta do pecado, do erro. Talvez você se pergunte o que talvez uma crente estaria fazendo no lugar daquele. Meu irmão, quando Deus quer fazer uma obra, quando Deus quer salvar uma pessoa, Ele vai até o fim. Se for preciso, Ele ir até o inferno para te buscar, para te salvar. Ele vai lá porque Ele te ama. Aleluia. Então comece a Bruna. Nós começamos a namorar. E ela falou: sou evangélica. E eu passava diversas tribulações na minha vida, diversas dificuldades. Contei a maioria para elas, todas, boa parte. Escondi por quase um ano que eu era drogado dela. E eu me lembro que eu comecei a frequentar a igreja. Louco de tudo. Lembro quando eu fui numa igrejinha de madeira. Não tinha mais
15 pessoas naquela noite. E lá pela primeira vez Deus falou comigo. Lá naquele dia, naquela noite, como eu vou esquecer? Pastor Sandro. E lá naquele dia eu me lembro que eu aceitei Jesus. E as pessoas às vezes esperam que quando nós aceitamos Jesus, nós mudemos as nossas vidas de uma hora para outra. Não foi assim. Eu voltei a fazer 1 milhão de coisas erradas depois. Mas mesmo assim eu não deixei de frequentar a igreja. Frequentávamos a igreja. Então, por frequentar a igreja, eu ia acabar por ser batizado nas águas. Eu me lembro que o dia, se eu não me engano, era 29 de setembro. Marcava a data para que eu pudesse ser batizado nas águas, mas a libertação, nada. Eu me lembro que 2 dias antes de eu poder descer as águas do Santo Batismo, eu recebi uma proposta de emprego para morar em Mogi das Cruzes. Para ir trabalhar, para ganhar um bom salário, uma promessa de ser gerente de uma empresa. E eu optei por esse manjar. Então lá Satanás fez o que quis. Lá Satanás usou e abusou na minha vida. Eu conheci rapazes que eu achava que eram boas companhias. E o rapazinho estava começando a ir para a igreja. Estava começando a tentar largar dos maus caminhos. Piorou de vez. Eu me lembro que fiquei 1 ano lá e como eu me droguei naquela cidade. Enganava minha noiva, enganava minha sogra. Vivia uma vida desgraçada. Tinha um problema relacionado à minha vida particular. Ainda jovem, já era pai. Então, eu estando lá em Mogi certo dia, depois de 1 ano estando em Mogi, eu me lembro como se fosse hoje, irmãos. Eu já não aguentava mais tanto problema, tanta dificuldade. Eu já não queria mais ter relacionamento com a minha noiva. Eu queria dar um fim na minha vida. Porque a angústia tomou conta do meu coração de tal maneira. A angústia tomou conta da minha vida de tal maneira que quanto mais eu me angustiava, mais eu me drogava. Quanto mais a angústia apertava o meu coração, mais ali eu me entregava às drogas. Eu me lembro muito bem, eu tenho uma biblinha pequenininha que até hoje é minha companheira, como eu amo aquela Bíblia, meu Deus. E aquela Bíblia lá foi a Bruna que me deu, minha noiva. E eu me lembro um dia que eu cheguei 2 horas da manhã, não me recordo do horário. Cheguei na casinha que eu morava, olhei para aquela casinha, sentei na cozinha, uma pequena cozinha que tinha, e comecei a brigar com Deus. E comecei a olhar para o céu, drogado, e dizer: Deus, por que é que eu tenho vivido uma vida dessa? O Senhor não falou lá atrás que o Senhor tinha um plano para fazer a minha vida? E olha a desgraça da vida que eu tenho vivido. Eu até tentei me levantar, mas eu não consigo mais me libertar desse vício, Deus. É algo que me corrói por dentro. Quanto mais eu tento fugir, mais angústia toma conta do meu coração. Quanto mais eu tento me libertar, mais aquilo me persegue. Eu comecei a falar: o Senhor não existe nada. Comecei a olhar para o céu e falar assim: Deus, o Senhor não existe nada. Porque se o Senhor existisse, o Senhor ia mudar minha vida. Como o Senhor falou que ia mudar. Se o Senhor realmente existisse, o Senhor ia transformar minha vida. E olha eu aqui, com a cabeça cheia de droga, com uma vida desgraçada. Eu vou meter o pé em tudo. Eu vou acabar indo preso por causa de pensão. E se o Senhor não for morto por causa das drogas? Mas Deus lá em cima. Oh, glória! Ah, Deus lá em cima olhava para mim e dizia: ah, se tu soubesse. Ah, se tu soubesse o que estás dizendo, filho. Ah, se tu soubesses a obra que eu ainda vou fazer na tua vida. Ei, você que entrou aqui nessa noite, dentro desse vale de indecisão, talvez você entrou aqui brigando com Deus, talvez você entrou aqui dizendo para Deus: Deus, eu estou cansado de tudo isso, eu estou cansado dessa vida, eu ainda sou jovem, eu não tenho nem 20 anos ainda, e eu já estou pedindo a morte, eu não quero mais viver. Eu me lembro que aquele dia eu falei: Deus, me mata, Deus, eu não quero mais viver, eu estou cansado
Eu me lembro que aquela Bíblia estava lá no cantinho. Eu catei aquela Bíblia, me lembro como se fosse hoje, irmãos. Ergui ela para o céu e falei: Deus, ou o Senhor fala comigo agora, Deus, ou senão eu vou dar um fim na minha vida, Deus. Ou o Senhor fala comigo agora, ou senão, Deus, eu vou abrir mão de tudo que o Senhor prometeu, tudo que o Senhor... Eu orava por Deus que eu não acreditava. Engraçado isso. Tinha hora que eu parava e começava a dar risada de mim mesmo. Eu dava tapa no meu rosto e falava: você é besta, rapaz, você é maluco. Está falando para o vento, está falando para o nada. Então eu catei aquela Bíblia e falei: se o Senhor existe, o Senhor fale comigo. Eu comecei, ao abrir aquela Bíblia, a passagem do filho pródigo. Então o filho pegou toda a riqueza que tinha, olhou para o seu pai e disse: pai, eu vou embora. Pai, dai-me a minha herança, porque eu quero viver esse mundo. E aquele rapaz, com a sua herança, começou a viver uma vida dissoluta, uma vida de miséria. Enquanto tinha dinheiro, gastava, se prostituía, se vendia, se drogava, destruía com a sua vida. Mas chegou uma hora que o dinheiro acabou. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que talvez não conhece ainda esse Deus que nós tanto pregamos nessa noite. Talvez você não conheça Jesus como eu não conhecia ainda. Talvez você está ouvindo cada palavra que eu estou dizendo aqui nessa noite. Ou talvez você está tão distante dele, há tanto tempo dele, que você não sabe mais nem como falar com Deus, não sabe nem como ter comunhão com esse Deus. Eu quero dizer para você que ainda que talvez pareça que Deus esteja calado, ainda que pareça que Deus talvez se calou, sumiu da sua vida e te esqueceu, e meu irmão, Ele está aí do teu lado. Ele está aí do teu lado. E o Espírito Santo dele está aí do teu lado, está falando assim no seu coração, assim nessa noite, assim. Recebe essa palavra. Vai ouvir essa palavra, eu estou aqui do teu lado. Vai receber essa palavra, filho, porque eu te amo. Eu só quero que você creia em mim. Eu não vim te prometer dinheiro, eu não vim te prometer riquezas, eu não vim aqui te prometer carro, eu não vim aqui te prometer casa, mas eu vim aqui te prometer alegria, eu vim te prometer paz, eu vim te prometer uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, eu vim te prometer uma vida liberta, eu vim te prometer uma vida alegre. E queira você ou não, se você abrir o seu coração, eu vou fazer uma grande obra na sua vida. Se você abrir o seu coração, eu vou transformar a tua história, eu vou transformar a tua vida, e Satanás vai ser esmagado pelos seus pés, aleluia. Eu olhei para Deus, olhei para a Bíblia e falei: é isso que o Senhor quer que eu faça, né? O Senhor quer que eu pegue e faça que nem o filho pródigo. Eu vou voltar para a casa do Pai. Glória a Deus. É isso que o Senhor quer que eu faça, né? Mas eu sou pecador, Deus. E se eu chegar lá e o Senhor não me aceitar mais? Mas mesmo assim eu vou. Outro dia acordei, pedi conta do trabalho. Escute, igreja. Sabendo que tinha 1 milhão de contas a pagar, 1 milhão de compromissos, pedi conta do meu serviço. E falei: Deus, estou colocando pela última vez a minha vida nas suas mãos, mas se o Senhor verdadeiramente me ama, muda a minha história. Se o Senhor verdadeiramente me ama, muda a minha história, porque eu não aguento mais viver essa vida. Irmãos, o mundo, ele apresenta para nós, cristãos, uma falsa alegria. E principalmente quando nós estamos andando no vale da indecisão, quando parece que a alegria está longe de nossas vidas, quando nós nos deparamos com aquilo que o mundo oferece, com os manjares do mundo, a tentação é muito maior, o prazer parece ser muito maior, a alegria que o mundo está oferecendo parece ser muito maior, e a gente é obrigado a vir para a igreja em vez de ir ali no forró, ali no rock. Só que, meu irmão, aqui você tem alegria verdadeira. Se você estivesse lá, talvez perdido, como muitos estão lá hoje,
aquela alegria ali vai durar até a hora que as barracas começarem a fechar. Até a hora que as luzes do palco começarem a se apagar. Até a hora que os cantores começarem a guardar os seus violões, os seus instrumentos, e a iluminação e os amigos começarem a ir embora. E daí vai ficar você e você mesmo. Daí quando você encosta a cabeça no travesseiro, aí você vai ver quem verdadeiramente você é. Aí você vai ver quem verdadeiramente você é e a vida que você tem vivido. Agora, se você está aqui nessa noite, tem ouvido essa palavra, tem permitido, ainda, irmão, presta atenção aqui, ainda que você talvez entrou aqui como o pior pecador do mundo, irmão, presta atenção aqui. Se você está aqui e se você está se arrependendo dos seus pecados, se você está falando, Deus, me perdoa, Deus, eu sei que eu não devia ter feito isso, eu sei que eu sou pecador, eu sou imundo, eu sou sujo, eu sou falho. Ei, meu irmão, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus, Ele olha para você, olha para o Pai e começa a interceder ao Pai com gemidos inexprimíveis. Eu acho que você não entendeu. Enquanto você está aqui ouvindo essa palavra, Deus está lá no trono de Deus falando assim, ó, Espírito, papai, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço, o Espírito Santo está falando para Deus, Deus, por favor, Deus, muda a história daquele jovem, Deus, muda a história dele, olha o coração dele, ele está arrependido de verdade, olha lá, Deus, o estado que ele está, dá mais uma chance para ele, cria uma nova história para ele, Eu voltei para casa, irmãos, aqui era uma fábrica, fui para casa da minha noiva. E no outro dia, irmãos, eu falei, Deus, a minha vida está nas suas mãos, transforma. No outro dia, eu passando aqui na porta dessa fábrica, o cara do nada saiu correndo ali, foi atrás de mim, ele falou assim, você é formado em torneira mecânica? Eu falei, sou. Você não é fulano de tal? Sou. Rapaz, faz uma semana que eu estou te procurando. Eu falei, é mesmo? Por quê? Ele falou assim, porque onde o cara pediu conta que eu estou precisando de um torneiro urgente, você não quer trabalhar com a gente? Eu falei que era. Desempregado, pedir conta ontem. E não entendi ainda, irmãos. E minha mãe falou, vamos para a igreja essa semana. Cheguei na igreja, o pastor abre a Bíblia. Vamos falar hoje sobre a história do filho pródigo. Ele começou a colocar minha vida e pregar minha vida na frente. Um mês depois, irmãos, porque eu quis. Um mês depois, irmãos, porque eu decidi, porque eu coloquei no meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Eu desci as águas do Santo Batismo. Glória a Deus. E quando eu me levantei daquelas águas, aleluia. Jesus falou, a partir de agora eu mudo a sua escola. Ele me batizou com o Espírito Santo enquanto eu saía das águas. Aleluia. Irmãos, eu saí daquelas águas falando uma língua que eu nunca havia falado na minha vida. Eu me lembro que eu saí correndo, irmãos. Eu saí correndo naquela beira de piscina. Eu me joguei num canto no meio do gramado e falava, e falava, e falava. Eu só sabia dizer, Deus me perdoa, mas muito obrigado. Deus me perdoa, mas muito obrigado. Obrigado por essa nova chance. Obrigado por mais uma chance. Mas não para por aí. Ai, ardeu uma vontade de mim de pregar a palavra, irmãos. Ardeu uma vontade de mim de pregar a palavra de Deus, de falar de Jesus. Eu fui conversar com um pastor, um outro pastor. Eu falei, pastor, o dia que puder, será que eu posso pregar a palavra de Deus? Não sei, eu tenho tanta vontade de falar da Bíblia. Meu irmão, inocente, bobinho que eu era. Não conhecia nada de Bíblia, ainda estou aprendendo muito, mas não conhecia nada de Bíblia. Mas a vontade de pregar a palavra de Deus era tão grande, era tamanha. A vontade de pegar e ler um versículo para a igreja e falar, olha, igreja, Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua vida. A minha vontade era essa, irmão. Eu cheguei para aquele pastor e falei, pastor, por favor, dá uma oportunidade para mim. Ele olhou para mim e falou, você pregando, rapaz? Tem a vergonha dessa cara? Vai ler a Bíblia para você. Irmãos, aquilo me murchou, irmãos. Eu fui para minha casa murcho. Eu poderia ter desanimado. Eu poderia, em vez de estar com esse microfone na mão, estar sentadinho aí onde você está.
Só que eu acreditei nas promessas que Deus tem para mim. Eu acreditei nas promessas que Deus tem para minha vida. Um ano se passou, comecei a fazer teologia. 2 anos. Aí começa a preocupação. Pascoal, você tem uma filha, Pascoal. Há 5 anos eu tinha uma filha, 4 anos. Deus sempre falava assim, a minha comunhão, lembra, pastor? Eu vou ter quando a minha filha ficar mais velha. Eu falava, irmãos, a minha filha não sabia que era mulher. Sabe qual que era o meu medo, irmãos? Um dia eu subi numa igreja, assim, no altar, começo a pregar a palavra de Deus. Está falando, olha, Jesus tem que fazer uma vida. E a minha filha moça já entrar na igreja e falar assim, eu não acredito no que ele está falando, não. Porque eu sou filha dele e ele nunca me deu atenção. Então eu comecei a fazer uma campanha no monte e falar, Deus, eu preciso de uma comunhão com a minha filha, Pai. Deus, eu preciso, eu ia atrás da minha filha, só era desgraça, só era discussão, só era briga, a menina não queria me ver. Eu falava, Deus, eu preciso mudar essa história. Ei, meu irmão, existem problemas na sua vida que talvez aos seus olhos não tem mais solução. Talvez você entrou aqui falando, Deus, essa situação na minha vida não tem mais jeito. Essa situação na minha vida, Deus, olha, acabou, Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, quem faz aqui a obra é o Deus que consiga, é o Deus que faz o sobrenatural. Talvez você está aqui dizendo, eu não vou conseguir, eu não vou dizer. Eu quero te dizer uma coisa para você nessa noite, meu irmão. Deus vai te surpreender. Deus vai olhar para você e vai falar, olha, filha, a tua bênção aí, olha a tua bênção chegando aí. Deus não só me deu a comunhão com a minha filha, como me deu a guarda da minha filha. E a coisa mais gostosa que tem, pastor Santo, a coisa mais gostosa que tem é eu dobrar os meus joelhos para orar na beira da cama, e minha filha vir dobrar o joelhinho lá da cama e falar, papai, ora por mim, papai, papai, eu quero orar por você, papai. Ela me chamar de pai, eu chamar ela de filha. Engole essa capeta, o Senhor tem uma obra para fazer na sua vida. Não desista, não desanime, não desanime. Se você entrou aqui no vale da indecisão dizendo não vai dar mais, eu não vou conseguir, o Senhor está mudando a tua história, Ele está colocando uma vírgula na sua história. Deus vai mudar. Meu Deus. Aleluia. Não para por aí. Pastor me colocou como líder de jovens dessa igreja. E há aproximadamente 2 anos atrás, eu ia conversar com o pastor e eu sentia uma barreira em tudo que eu ia fazer. Parecia que as pessoas não me amavam mais. Eu ia desabafar com o pastor falava comigo, mas eu cheguei a olhar para o pastor, peço mais uma vez perdão para o Senhor, eu sei que o Senhor já me perdoou, mas eu falava, pastor, eu acho que você não me ama mais, pastor. Eu tenho o Senhor como meu pai. Eu fui no monte orar e falar, Deus, você não há resposta, Deus. Estava passando uma luta tão grande, uma solidão tão grande, crente, líder. Eu falava, Deus, eu preciso de uma resposta, Deus. Eu subi no monte, Deus falou comigo. Não é que Deus só fala no monte, mas naquele dia Deus falou comigo no monte, cara. E Deus me fez lembrar da história de um homem chamado Jó. E eu estou no monte aquela noite, orando, e Satanás falando assim, já era, acabou o seu ministério. Ninguém quer saber mais de você, você é só ruim crente, você é um bagunceiro. E eu comecei a chorar, e o Espírito Santo falando para mim, não dê ouvidos, não dê ouvidos, não dê ouvidos, o inimigo me oprimindo naquele monte. Foi quando eu olhei para os céus e falei, como Jó falou, Deus, nu eu vim para essa terra, nu tornarei a dar. O Senhor deu, o Senhor pode tirar, mas jamais deixarei de te louvar. Desci na minha casa, rapei a minha cabeça,
Quem olhou achou que eu desviei, mas não, era um propósito. Era um propósito meu e Deus. Cheguei na casa do pastor Santo Careca, coitado, se assustou comigo. O pastor achou que eu desviei. Misericórdia, né, pastor? Eu desabafei, irmãos, aquele dia. Desabafei. Mas Deus tinha falado comigo no monte. Deus falou assim: eu estou te preparando para um degrau a mais. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que talvez você que talvez tenha se sentido sozinho, você que talvez tenha se sentido aqui, que ninguém mais quer conversar com você, e Deus está trabalhando na sua vida. Deus não te esqueceu não. Entenda isso e coloque isso no seu coração. Deus está trabalhando na sua vida porque é um degrau a mais que você vai subir, e é necessário você passar por isso para que você possa orientar pessoas amanhã. E o pastor falou assim: você conhece essa Bíblia minha? Ele cantou uma Bíblia surrada. Meu Deus, você não conhece aquela Bíblia? Você conhece a Bíblia minha? A Bíblia que ele tinha quando... Primeira Bíblia do Senhor, não foi, pastor? Não foi a primeira, foi uma das primeiras, né? Bem antiguinha. Ele falou como prova de amor de pai e filho, pastor e ovelha. Está aqui essa Bíblia de presente para você. Oh, mais irmãos, aquilo me quebrou no meio. 1 ano e meio se passou. Que Deus prometendo. E eu esperando a promessa de Deus. Quando um dia o pastor Santos chegou para mim e falou: Pascoal, convido o padrinho que você vai ser consagrado, Pascoal. Eu falei: consagração de líderes, pastor? Ele falou: não. Eu falei: é de outro? Ele falou: não. Então meu coração começou a... Sua promessa está chegando, irmão. Rei, que arasto, que é, talvez esse monte está difícil de subir, essa dificuldade está difícil de escalar, mas eu quero te dizer, igreja, falta pouquinho para você escalar, e quando você chegar lá em cima, você vai ver a terra prometida que Deus tem para você, você vai ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Ele pode estar te oprimindo nessa subida, dizendo: você não vai conseguir, você não pode, desiste agora, vai, desiste, começa a descer esse monte, larga a mão de tudo. Mas eu quero te dizer, igreja, continua subindo, continua escalando, que a sua bênção está bem perto. Deus vai fazer uma obra grande na sua vida. E o pastor falou: se prepare. Eu falei: por quê, pastor? Porque você vai ser consagrado a pastor da nossa igreja. Glória a Deus. Aleluia. As promessas de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir na sua vida. E para finalizar, talvez você ouviu essa mensagem, eu sei que o Espírito de Deus está aqui, está tratando os corações. E como eu falei nessa noite, irmãos, eu falei: Deus, eu não quero repré não, Jesus, eu quero quebrantamento. Eu quero ver lágrima rolando e eu falar: glória a Deus, porque o Senhor ouviu meu coração nessa noite. Talvez você ouviu essa mensagem e você está falando assim para você mesmo, no seu coração: puxa vida, é eu. Essa mensagem era para mim, não é para o irmão que não veio, não é para a irmã que não veio, não, era para mim. Eu tinha que ter vindo essa noite. Só que você ainda, no seu coração, está dizendo: mas Deus, e agora? E agora, Deus? O que fazer, Senhor, para sair desse vale? A primeira coisa é você reconhecer as suas falhas. Eu errei. Eu não devia ter feito isso. Eu pequei. Reconhecer que Deus está falando com você nessa noite. Porque Deus está falando com você nessa noite. Agora você tem que reconhecer: puxa, isso é para mim. Essa palavra é para mim. Eu precisava disso nessa noite. Eu fui o que você orou no começo, talvez. Não era o que você queria ouvir, mas o que você precisava ouvir. Deus, nessa noite, quer pegar você como ovelha, ferida, machucada, pegar você no colo, começar a tirar o carrapicho, começar a derramar o azeite sobre a tua ferida.
Ei, meu irmão, o Senhor, feche seus olhos, igreja. Olha, igreja, não sei, olha, todos, seja o carro que você tiver agora, feche os olhos. Você não é melhor que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Feche os olhos aí, irmão. Preste bem atenção, o Espírito de Deus, olha aí na sua frente, irmão, com os olhos fechados, pela fé, pastos verdejantes. Você pode ouvir o riacho, você pode ouvir, olhe para trás, você vai ver um riacho de águas cristalinas bem logo no seu lado. Orei, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Aleluia. Começa a caminhar agora aí. O Senhor quer te pegar no colo, ovelha. O Senhor está dizendo: vem, filho amado, vem em meus braços e descansa nessa noite. Talvez você tenha andado em vales, mas vem aqui, filho, porque eu quero sarar as suas feridas. Vem cá, minha ovelha, porque eu quero curar essa dor. Eu quero curar, eu quero que você entenda que eu te amo. Eu quero que você entenda que eu jamais estive longe de você. Quando você caiu naquele buraco, quando você quebrou aquela perna, quando você se feriu, quando você se cortou, eu sempre esteve do teu lado ali, cuidando de você, preparando, te guardando, aleluia. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: filho, eu não te abandonei, eu estou do teu lado, e você vai sair desse vale nessa noite, aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Existe uma história, presta atenção aqui, já estou encerrando. Existe uma história de que havia um grande campo, e no meio desse campo existia um grande muro separando esse campo de dois lados. Quem estava do lado esquerdo não passava para o direito, do direito para o esquerdo. À direita estava Jesus, os anjos, a igreja salva, aqueles que acreditaram em Jesus. E do outro lado do muro, à esquerda, estava Satanás com seus demônios e todos aqueles que pereceram por não crerem na salvação em Jesus Cristo. E em cima desse muro, sentado lá em cima, havia um jovem sentado. E ele ficava olhando para os dois lados. Olhava para a sua direita, via Deus, Jesus, os anjos, os salvos. Olhava para a sua esquerda, via Satanás com seus demônios e os perdidos. Quando ele olhava para a direita e via ali Jesus e os discípulos e os salvos, eles ficavam assim: desce daí, vem para cá, vem para esse lado, que esse lado é melhor. E todos eles berravam pela vida daquele jovem. Jesus abria as mãos e mostrava as mãos curadas e dizia: filho, vem para cá, porque aqui você vai ter salvação, vem para cá, filho. Porque aqui, e aquele grupo insistia, os anjos insistiam, mas a atitude cabia àquele jovem decidir o que ele queria para a vida dele. Mas quando ele olhava para o lado de Satanás, estavam todos quietos, dando risada, apenas olhando aquele jovem. Quando ele olhava para o lado de Deus, com os anjos, eles clamavam e diziam: desce logo daí, vem para cá, ainda dá tempo, vem para cá, desce desse muro e vem para cá, não importa como é que você está, mas vem para cá. E do outro lado, eles só davam risada, Satanás e os seus demônios. Aquele jovem confuso, sem saber o que fazer, olha para o lado de Satanás, olha para o lado de Deus, e ele começa a pensar: mas esse povo está me insistindo tanto, mas por que eles estão rindo? Por que eles estão dando bola? Por que eles estão dando a mínima? Daí ele resolve perguntar para Satanás e fala assim: ei, você aí embaixo, por que é que eles clamam tanto por mim? Por que é que eles querem tanto a minha vida e você não está nem aí? E sabe o que Satanás respondeu para ele? Esse muro que você está é meu. O muro que você está sentado já é meu. Irmãos,
Na presença de Deus não tem meio termo. Ou você é de Deus, ou você é salvo, ou você não é salvo. Não existe meio termo, igreja. Não existe meio termo. Talvez você entrou aqui sentado nesse muro, irmão. Eu quero te dizer, se Jesus voltar hoje, e se você não tomar a decisão de pular de Deus, se você estiver sentado nesse muro, você não é salvo. Eu tenho que te dizer isso. Você não é salvo. Estão aparecendo aí. A igreja tem sido perseguida. Tempestades têm acontecido, furacões, terremotos, tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Jesus está voltando para buscar a tua igreja. E eu pergunto, de que lado você está, igreja? Feche seus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Irmãos, eu vejo pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé, sabe o que eu vejo nessa noite? Os anjos com as harpas, com os tamborins, uma grande orquestra, só olhando para esta igreja nesta noite, olhando para a igreja, olhando para Deus, olhando para a igreja, olhando para Deus, e perguntando a Deus, a gente pode começar a festa? E Deus está dizendo, ainda não, segura anjo, ainda não, segura anjo. E eu quero perguntar, nessa noite, quem quer ser o primeiro motivo de começar a festa no céu? Quem quer ser o primeiro motivo de voltar para Cristo, de aceitar nessa noite, para que haja festa no céu, para que o céu comece a cantar com júbilo, com graça e com glória? Onde está você, filho? Onde está você? Desça desse muro agora, tome uma atitude. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Levante a sua mão, você que quer aceitar Jesus como teu Salvador. Talvez você não está entendendo nada. Talvez você não entendeu nada, mas você viu que essa palavra foi para você. Você precisava ouvir isso. Não está do teu lado. Não é com essa menina que está à sua esquerda, não. Mas é com você que Deus está chamando. Aonde está você? Só levante a sua mão que eu quero orar por você. Só levante a sua mão, não tenha vergonha. Desça desse muro. Desça desse muro que você está aí, porque aí não te traz salvação. Você que está aí em dúvida, você que se desviou da presença de Deus, talvez você está com vergonha de admitir, eu errei, eu pequei, mas para que você possa ser salvo, para que o Senhor possa começar uma grande obra, a primeira coisa é reconhecer, eu errei, eu quero me arrepender nessa noite. Onde está você? Você que se sentiu no vale da indecisão, quero te convidar a se colocar aqui na frente que eu quero orar por você, para Deus mudar a história da sua vida. Deus, eu vou por arrependimento verdadeiro. Como aquela mulher, Senhor, que foi pega em adultério. Como aquela mulher, Senhor, que foi pega em ato de prostituição, Pai, e se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados. Arrependimento verdadeiro, Pai. Novas atitudes, Senhor, novas obras. Estenda sua mão para cá, igreja, vamos orar. Estenda sua mão para cá. Deus tem uma obra para fazer nessas vidas. Estenda sua mão para cá. Senhor Deus, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós pedimos, Senhor, as suas bênçãos, Senhor, sobre essas vidas, ó. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu peço, Senhor, sim, pela salvação, pela transformação, pela libertação.
Em nome de Jesus, Senhor, a libertação dos vícios. Deus, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, a cura, papai, completa. Deus, eu peço pela cura divina, Pai. Senhor, essa ovelha não foi abandonada, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço, papai, faz aqui teu milagre, Senhor, faz aqui a tua obra. Deus, em nome de Jesus, Senhor, faz cada dia mais, Senhor, o teu milagre acontecer. Deus, em nome de Jesus, Senhor, papai, fortalece essas pernas, fortalece, Senhor, esse jovem, papai, fortalece nas suas veredas, ó Pai, para que ele não fraqueje, para que ele não desanime. Espírito Santo de Deus, agora, enche a narina desse jovem e renova ele nesta noite, enche ele com a presença maravilhosa do teu Espírito Santo, faz uma grande obra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, por esta vida, Pai, a cura, a transformação, a libertação, papai, que ele saia desse vale, saia dessa dificuldade, e o Senhor, papai, o encha cada vez mais do seu Espírito Santo, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo eu peço, Senhor, faz a tua obra, Senhor, em nome de Jesus, faz, Senhor, o teu milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, vai abençoando, Senhor, essas vidas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo.